Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom ver você aqui para esse tempo de culto ao Senhor, como igreja do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 16 e nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Salmo 16, a leitura a partir do verso 9, e assim a gente dá início a esse momento de adoração, de culto ao nosso Deus. Se você pudesse se colocar em pé no seu lugar para acompanhar a leitura do Salmo 16, os versos 9 em diante, a palavra do Senhor diz o seguinte: Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Que esse tempo na presença do Pai seja, sim, um tempo onde a gente possa experimentar dessa plenitude de alegria, dessas delícias perpétuas, que o Senhor possa encorajar você, falar com você, que o Senhor possa também chamar você para perto dEle, e que esse seja um tempo de culto, onde Deus possa agir no nosso meio, para a honra e para a glória dEle. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, muito obrigado por essa noite. Nós estamos aqui porque nós desejamos a Tua presença. E a Tua palavra diz que na Tua presença há plenitude de alegria, na Tua destra delícias perpetuamente. Senhor, que esse tempo seja um tempo de sermos encorajados, de sermos confrontados, de sermos fortalecidos, de sermos chamados à Tua presença. Abençoa-nos, ó Pai, fala conosco, precisamos da ação do Teu Santo Espírito na nossa vida e no nosso meio, e é por isso que nós consagramos esse tempo ao Senhor e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar a nosso Deus. Jesus, em Tua presença. Contemplamos Tua face e rendemos
Glória a Deus. Nós estamos aqui porque o Salmo 32, os versículos 1 em diante diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Nós só podemos estar aqui, nós só podemos nos reunir como igreja, nós só podemos buscar a presença do nosso Pai, nós só podemos cultuar a Ele porque a nossa iniquidade foi perdoada. Então feche seus olhos, abra o teu coração diante do Pai, confesse a Ele os teus caminhos, peça a Ele que derrama graça na sua vida, peça ao Senhor que Ele sonde o teu coração. Esse é um tempo da gente reconhecer a nossa condição diante do nosso Deus, mas com a certeza de que Ele perdoa o nosso pecado. Senhor, muito obrigado, nós te agradecemos. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, e foi isso que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós só podemos te adorar, nós só podemos nos reunir como igreja, povo de Deus, e cultuar o teu santo nome, porque Jesus morreu na cruz por nós e os nossos pecados foram perdoados. Obrigado, Senhor. Pedimos, Deus, endireita os nossos caminhos. Pai, transforma o nosso coração. Deus, muda a nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Precisamos da tua ação na nossa vida. Então, Deus, nós oramos, pedimos perdão os nossos pecados, pedimos a tua ajuda, pedimos a tua graça, mas também te agradecemos, porque sabemos que fomos alcançados com a tua bondade derramada ali naquela cruz. Obrigado, ó Deus, que possamos continuar a te adorar, te bendizer, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos então continuar louvando ao nosso Deus com alegria. Cantado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida ira, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe-me a vida, e eu estava condenado.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. O Senhor é bom. Bendirei ao
Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é bom e Ele cuida da nossa vida, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá tudo que temos, tudo que precisamos, e por isso nós podemos ser gratos ao nosso Deus, podemos trazer os nossos dízimos e ofertas, podemos louvar a Ele também com esse gesto, mas também fazer isso em obediência àquilo que Ele nos direciona como princípio de podermos dizimar e ofertar para que a obra do Senhor possa avançar. Então vamos orar, vamos agradecer a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o suprimento de Deus sobre a nossa vida. Senhor, muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos. O Senhor tem nos dado mais do que merecemos, mais do que precisamos. Pai, tudo que temos vem do Senhor. O Senhor é aquele Deus bondoso e o Senhor derrama graça e bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, obrigado pelo sustento que o Senhor nos dá, e por isso, Senhor, queremos trazer à Tua presença o nosso dízimo, a nossa oferta, como adoração, como gratidão ao Senhor, em obediência ao Senhor. Então recebe, Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão por meio dos nossos dízimos e também das nossas ofertas. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ainda de pé, enquanto cantamos essa próxima canção, você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Te agradeço. Por tudo que
Amém. Você pode assentar no seu lugar. Eu queria convidar você a um momento de oração nessa hora. Um tempo da gente colocar a nossa vida diante do nosso Deus. O ano começou e talvez você já tenha aí alguns desafios, algumas situações. Temos irmãos da nossa igreja que estão enfrentando algumas lutas na área da saúde, na área financeira. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja na presença do nosso Senhor. Então feche os seus olhos, fale com Deus, abra o teu coração para Ele, coloque a sua oração, o seu clamor diante do Pai. Deus está aqui nesse lugar e Ele ouve a nossa oração. O salmista diz: clamei o Senhor no dia da angústia e Ele me livrou. E é isso que Deus faz, Ele derrama graça sobre graça. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo onde nós nos reunimos como igreja, povo de Deus, e a Tua palavra nos garante que o Senhor se faz presente no meio da Tua igreja, o Senhor está aqui nesse lugar. A Tua palavra também nos diz que o Senhor é aquele que ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, e por isso diante do Senhor trazemos a nossa oração nessa hora. Deus, ouve a Tua igreja, ouve o Teu povo que está aqui, talvez colocando circunstâncias, situações, questões importantes da Tua presença, a família, o trabalho, as finanças, a nossa igreja. Deus, precisamos do Senhor, precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua intervenção, precisamos da Tua graça. Então, Pai, em nome de Jesus, ouve a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o socorro presente na hora da nossa angústia. Pai, em nome de Jesus, que possamos perceber o Teu cuidado sobre a nossa vida. Mesmo que as nossas circunstâncias não mudem, mesmo que elas continuem sendo difíceis, mas que possamos perceber a presença do Senhor para conosco. Mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque o Senhor se faz presente. Então, Pai, que possamos ter essa confiança no nosso coração e encontrar a paz que só o Senhor pode nos dar. Ouve, Deus, o nosso clamor, por isso oramos, suplicamos e clamamos na Tua presença e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 122. Abra a sua Bíblia aí no Salmo 122. Nós temos feito essa série de pregações a partir dos salmos de romagem. Eram os salmos que eram cantados, orados, quando o povo de Israel ia a Jerusalém adorar a Deus, levar ali o seu sacrifício. E nós podemos então, a partir desses salmos, compreender o significado da igreja ou o ajuntamento da igreja. E é isso que nós temos feito nesse mês de janeiro. Então o Salmo 122 é o Salmo que nós vamos meditar nessa noite. Eu queria convidar você, mais uma vez, se coloque de pé. Você vai ficar sentadinho aí mais um tempo. Então, para que a gente possa ler a palavra do Senhor aqui, para essa meditação dessa noite. O Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra e nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz. Então, Pai, em nome de Jesus,
Fala conosco nessa noite. Pai, que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, e que possamos ser impactados pela Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz, e por isso clamamos. Precisamos do Senhor, por isso suplicamos. Oramos em nome de Cristo. Amém. Você pode assentar no seu lugar. Nessa caminhada pelos salmos de romagem, nós já compreendemos o sentimento que nós deveríamos ter a respeito da igreja. Nós fizemos essa pergunta: o que você sente sobre a igreja? E a resposta nós demos a partir do Salmo 133, que diz: quão agradável é quando os irmãos se reúnem, ou quando eles estão unidos. Isso é bom, isso é agradável, é como o óleo derramado na cabeça, é como o orvalho do irmão, a bênção de Deus está ali, a presença de Deus está ali. Então nós podemos ter um sentimento bom, agradável, porque a igreja é algo bom e agradável para nós. Muitas vezes a gente não tem esse sentimento sobre a igreja, mas é isso que nós deveríamos pensar sobre a igreja. Quando nós olhamos o Salmo 126, a gente então aprendeu um pouco sobre a realidade da igreja. A realidade da igreja é que Deus tem feito coisas grandiosas por nós. E isso é uma verdade. Deus tem feito coisas grandiosas pelo seu povo, pela sua igreja. E o salmista então ele vai lembrar da libertação do cativeiro, e nós, eu e você, também fomos libertos. Jesus nos libertou. Jesus nos libertou das trevas para a luz, da morte para a vida. Essa é a nossa realidade. Nós fomos alcançados pela graça. Deus tem feito coisas grandiosas por nós. Glória a Deus por isso. Mas nós também caminhamos ali pelo Salmo 121, e ali nós descobrimos os desafios da igreja. Muitas vezes a gente olha para o nosso futuro ou para o ano que começa, a gente olha para o nosso mês, para a nossa semana, a gente ergue os olhos, olha aquele caminho e muitas vezes a gente se pergunta: quem será o nosso socorro? Nós fazemos essa pergunta porque a vida, ela tem desafios. E foi isso que o salmista enxergou quando ele ergueu os olhos aos montes. Ele percebeu que aquele caminho era um caminho cheio de desafios. E a igreja também é assim. Na igreja temos desafios. A igreja enfrentará desafios. Mas nós podemos perguntar: quem será o nosso socorro? E a resposta é: o nosso socorro é o Senhor, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Isso quer dizer que nós podemos olhar para o nosso desafio com confiança, porque Deus tem cuidado. Deus tem cuidado. Deus é que cuida da sua igreja, Deus é que cuida do seu povo, Deus cuida da nossa vida, Ele não dorme, Ele permanece alerta, o Senhor é que nos guarda. Temos desafios, mas o Senhor é conosco. E nessa noite eu queria olhar com você aqui para o Salmo 122, um salmo muito conhecido. A gente já falou dos sentimentos, já falamos da realidade, já falamos dos desafios. E o Salmo 122, ele vai nos apresentar e nos dizer aquilo que a igreja representa. A igreja representa algo importante. A gente olha para a nossa sociedade do nosso tempo e existe uma certa relativização a respeito da igreja. Mas a igreja é algo importante. Com suas falhas, com seus defeitos, com as suas dificuldades, e podemos abrir um parênteses: a igreja tem falhas, a igreja tem dificuldades, a igreja tem os seus problemas, porque ela é feita de pessoas assim como eu e você, gente pecadora, e assim o será.
até Cristo voltar. Mas mesmo assim, ela não deixa de ser algo importante. Então nós precisamos olhar, e esse salmo, ele vai nos mostrar aquilo que a igreja representa, e nós precisamos nos atentar e levar em consideração algo muito importante para nós. E aí eu queria começar olhando com você os versículos 1 e 2. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, não fecha ela não, fica com ela aberta aí com você. Acompanhe aí os versículos 1 e 2 novamente, que o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. A primeira expressão que o salmista vai fazer ao dizer a nós aquilo que a igreja representa é uma expressão de alegria. A igreja representa algo bom, uma alegria, algo que nós nos alegramos. A igreja é esse lugar aonde nós, quando somos convidados, chamados, temos a oportunidade, nós temos alegria, prazer no nosso coração de estarmos com a igreja. Mas talvez a gente possa perguntar, será que é esse mesmo sentimento? Será que é isso que a gente tem percebido a respeito da nossa igreja? A igreja, ela representa alegria. Imagina o israelita que está ali reunindo a sua família, e ele diz para aquela sua família: olha, nós vamos à casa de Deus, estamos indo para a casa de Deus, estamos indo nos encontrar com o povo de Deus, vamos nos reunir com esse povo. E se você lembrar o salmo anterior, esse mesmo israelita que estava aqui se alegrando com essa possibilidade de estar no ajuntamento da igreja, olha para o caminho como um caminho que tem desafios, e quando ele chega a Jerusalém, ele parece não acreditar. Olha, estamos aqui, chegamos, os nossos pés já estão às portas de Jerusalém. Ele sente uma alegria, ele tem uma alegria que ele expressa por conta do ajuntamento da igreja. Alegria em estar com o povo de Deus, alegria em estar na presença de Deus, alegria em adorar a Deus. E aqui já nos primeiros versos nós podemos perceber essa surpresa dele no versículo 2, de entender que aquilo é um movimento da graça de Deus. Deus é bom, não foi isso que cantamos? Deus é bom. Então, quando nós estamos com o povo de Deus reunido na presença dEle, esse é um tempo de alegria, porque nós sabemos que a graça do Senhor foi derramada para nós. Nós precisamos entender o que passava na mente daquele povo. Talvez para você, não sei, né? Você pegou o seu carro, gastou o que aí? 10 minutinhos, 15, estava chovendo, mas aí você fechou o vidro, ligou o ar-condicionado, botou ali o comecinho do jogo, que eu sei que você estava ouvindo. Eu sei que você estava ouvindo o comecinho do jogo, né? Veio tranquilo, o trânsito não está tão ruim assim, domingo, né? Às vezes a gente toma uma fechada ou outra, mas está tudo bem. E você chegou aqui, e muitas vezes nós não paramos para perceber que esse lugar, esse ajuntamento, essa oportunidade, esse momento é fruto da graça de Deus. Por isso nós deveríamos nos alegrar com isso. Não foi o seu carro que te trouxe, não foi a sua vontade, não foi a sua capacidade. E talvez por conta da facilidade que temos de estarmos aqui juntos com a igreja, junto com o povo de Deus, a gente não para considerar
Tamanha graça que é o povo de Deus se reunir. Mas vamos lembrar o contexto de Israel. Para aquele momento era necessário uma viagem longa. Para aquele momento era necessário um preparo, para aquele momento era necessário uma organização. Por isso esse anseio, por isso esse desejo, por isso essa vontade. E quando aquilo acontece, quando finalmente eles estão à porta de Jerusalém, eles podem dizer: ó, já estamos aqui, glória a Deus, que bom, a nossa alegria agora pode ser completa. Mas nós olhamos para a graça de Deus e a gente não vê o tamanho dela. Porque a gente acha que a gente chegou aqui pelo nosso próprio esforço, a gente acha que a gente chegou aqui de uma forma tão simples, tão fácil, porque a gente acha que a gente se reuniu aqui pela nossa própria força e não foi tão difícil assim. Foi sim. Porque esse mesmo israelita, em um determinado momento, quando eles estavam, por exemplo, lá no exílio, eles sentiam saudade de Jerusalém, e em alguns salmos eles vão dizer a saudade, a falta que eles sentiam da presença de Deus, do altar de Deus, do templo de Deus, do ajuntamento do povo de Deus. E às vezes a gente só percebe a importância de certas coisas na nossa vida quando a gente não tem mais, quando aquilo fica difícil, quando aquilo é complicado. Os israelitas ou o povo judeu, eles tinham esse anseio e o significado daquele momento, daquele ajuntamento, eles tinham uma certeza: foi Deus que agiu, foi Deus que derramou graça, foi Deus que nos libertou do cativeiro, nos trouxe de volta, e por isso nós podemos adorar a Ele, nos reunir como povo. Foi Deus que nos conduziu a esse caminho, foi Deus que colocou a bênção sobre a nossa vida, foi Deus, pela sua imensa bondade e misericórdia, que nos proporcionou essa oportunidade tão sublime de sermos igreja. A graça de Deus. Nós não podemos ler esses dois versículos sem olhar para a cruz de Cristo. Nós lemos isso aqui no começo do nosso culto de hoje. Nós temos a certeza que os nossos pecados foram perdoados, porque Cristo morreu na cruz por mim e por você. E quando nós percebemos essa realidade, quando nós entendemos essa realidade, nós podemos dizer a mesma coisa que o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ali não é um lugar de um programa de domingo, ali não é um lugar de um momento para a gente se distrair, ali não é um lugar para a gente receber algum tipo de entretenimento, encontrar alguns amigos. Aqui é um lugar que simboliza que a graça de Deus me alcançou e alcançou você, a ponto de nos constituir como povo de Deus, igreja do Senhor Jesus. Fomos libertos e por isso podemos adorar a Ele como igreja santa, reunida na presença dEle. Quando nós entendemos isso, a gente pode dizer como salmista: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é pura graça, é pura bondade, é pura misericórdia. Mas a gente também não pode olhar para esse início desse salmo e não fazer uma pergunta. Porque muitas vezes o nosso problema de não conseguir compreender a alegria de ser igreja
Muitas das vezes a grande dificuldade que temos de compreender o que é ser igreja. Muitas das vezes o grande dilema que temos na nossa vida em relação ao ajuntamento da igreja é porque a nossa alegria não é o Senhor. Esse é o problema. E talvez você possa ser honesto e nós possamos ser honestos diante de Deus. O que é que tem sido a alegria do nosso coração? O que é que faz a gente se alegrar? O que faz a gente ir à igreja? É o louvor, as novidades, o pregador. A gente às vezes olha o cardápio, né? Deixa eu ver, domingo tal, eu acho que eu vou em tal lugar. Domingo tal, acho que eu vou no outro lugar. A sua alegria está na igreja, no Senhor da igreja. O que tem tomado conta do seu coração? O salmista se alegra por um fator profundo: graça. Podemos estar em Jerusalém, podemos nos reunir com o povo de Deus, podemos estar os pés às portas de Jerusalém, porque a graça de Deus nos alcançou. E aí, meu irmão, talvez a grande tragédia da vida da igreja é quando nós nos acostumamos com essa graça. Quando nós não percebemos o quão maravilhosa ela é para nós. Quando ela se torna algo corriqueiro no nosso linguajar, nas nossas conversas, no nosso entendimento e no nosso coração. E aí, quando a gente se reúne, isso não parece ser tão especial assim. Que tragédia é quando começamos a pensar que isso aqui é algo simples, não tão importante. É mais um programa, mais uma atividade. Que tragédia quando nós nos acostumamos com a graça num sentido de diminuí-la. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos dizer o que o salmista diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É pura graça. O vir à igreja tem a ver com o que ela representa. O ser parte da igreja tem a ver com o que ela representa. O se envolver, o participar, tem a ver com aquilo que ela representa. O lugar do encontro daqueles que foram redimidos pela graça de Deus. O lugar daqueles que foram transformados pela bondade e misericórdia do Senhor. Por isso, nós nos alegramos. Porque isso aqui simboliza que a graça de Deus nos alcançou. Mas ele continua, dá uma olhadinha comigo, os versos 3, 4 e 5, acompanhe aí na sua Bíblia, olha o que ele vai dizer. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Se a igreja, ela representa essa alegria incontrolável, porque a graça de Deus nos alcança e nos faz ser povo de Deus. A igreja também representa um dever que temos. É isso que o salmista aqui está dizendo. Alguns vão olhar para essa parte dos versículos 3, 4 e 5 e talvez vão entender como uma perspectiva meio negativa, mas não era assim que o judeu pensava.
Novamente aqui uma referência a Jerusalém. Esse salmo, ele está cheio dessa linguagem Jerusalém. Novamente a gente precisa entender a mente do povo de Israel ao cantar esse salmo, indo rumo a Jerusalém, a levar o seu sacrifício, a sua adoração. Aqui ele celebra a segurança da cidade, o lugar onde o rei está, o lugar que era a indicação de Deus, aonde Deus estava presente no meio do povo. Esse lugar era um lugar precioso, era um lugar importante. O que esse versículo está nos dizendo, ouça essas palavras: as quais sobem as tribos do Senhor, como foi decretado para Israel, como era o dever, como convém. Então a igreja, ela não é simplesmente uma representação ou uma expressão da alegria, da festa, da celebração. Sim, devemos olhar para ela dessa forma por conta da graça que nos alcançou, mas quando somos alcançados por essa graça e somos povo de Deus, podemos perceber que a igreja representa um dever que temos. Preste atenção. Era importante para eles. Era importante para eles reconhecerem que foram redimidos da escravidão pelo Senhor. E por causa disso, eles não consideravam a vida deles mais, a vida era do Senhor. E por isso eles se sentiam num dever, numa obrigação. Era o tamanho do amor, era o tamanho da entrega, era o tamanho do desejo que eles tinham pela presença de Deus. Por isso era algo que eles consideravam como um decreto, uma ordenança, algo que convém. Você lembra da história do povo de Israel saindo do Egito? Quando eles recebem a lei, eles percebem Deus agindo com tamanho poder. E ali no pé daquele monte, eles ouvem aquela lei, recebem aquela lei, o chamado para ser o povo de Deus, adorar a Deus, bendizer a Deus. E eles dizem: sim, nós queremos adorar esse Deus, nós desejamos servir a esse Deus, nós queremos ser o povo desse Deus. Existia um senso de dever. Existia algo que movia aquele povo, no sentido de que aqui não é só uma coisa assim, que de vez em quando a gente faz, ou que a gente se alegra, que a gente encontra as pessoas, mas existe um senso de dever com a igreja. A lei de Deus que foi dada lá no Monte Sinai, essa lei, ela já estava inserida no coração da humanidade. Nós precisamos desse Deus, nós precisamos da presença dEle, fomos criados para Ele, para adorar a Ele. Quando a gente começa a viver assim, a gente começa a olhar para as coisas de Deus, não como uma coisa qualquer, mas existe um dever, um sentimento de dever. Essa adoração a Deus, essa lei, esse entendimento molda tudo que nós somos, molda tudo que nós desejamos. Eu pertenço a Deus, a minha mentalidade é de Deus, o meu dinheiro é de Deus, as minhas forças são de Deus, a minha família é de Deus, a minha casa é de Deus, tudo que eu sou é de Deus, pertence a Deus. Por isso, ele olha para o ajuntamento do povo e ele tem um senso de dever, porque tudo é de Deus. Por isso, ser igreja não significa somente ter direitos, mas deveres. Precisamos viver esse senso de dever da igreja.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Não terás outros deuses diante de mim. Essa é a lei. Então existia esse entendimento, esse significado da igreja, aquilo que a igreja, o ajuntamento do povo representava para aquele povo. Eles tinham esse senso desse dever de estar juntos, de pertencer a esse povo, de se reunir como povo, de estarem diante de Deus como povo. Por isso, ele vai vislumbrar essa cidade construída como uma cidade maravilhosa, a cidade para onde sobem as tribos, a cidade aonde convém o povo se reunir. Lá está o trono de Deus, a casa de Davi. Lá é o lugar aonde nós temos um dever. Esse era o sentimento do salmista. E talvez a gente pudesse fazer novamente outra pergunta. O que nos traz a igreja? Você veio cumprir o seu dever? Você veio buscar a Deus com esse senso de dever? Você veio ser o corpo de Cristo com essa compreensão do seu dever? Mas ele continua, olha comigo aí, versos 6 e 7, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Olha o que ele vai dizer: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Se a igreja representa a alegria, porque eles compreenderam o tamanho da graça, e por conta disso eles se sentem num dever de estarem ali, de servir uns aos outros. Mas agora o salmista parece que ele aprofunda um pouco mais esse sentimento. Agora não é só um dever, existe um comprometimento. Preste atenção à preocupação que está aqui. Ore pela paz de Jerusalém. Que estejam seguros aqueles que te amam. A paz esteja dentro das suas paredes e a segurança dentro das suas torres ou dos seus palácios. Paz. Existe aqui um esforço, existe aqui um comprometimento, existe aqui uma ação daquele povo para que houvesse paz. E por conta disso ele diz: olha, aqueles que fazem assim, que eles sejam abençoados. Existe um comprometimento para que aquele lugar seja sim um lugar abençoado, um lugar que haja paz. E novamente nós podemos olhar para a mentalidade do israelita. Essa palavra paz, ela pode ser definida como as coisas deveriam caminhar dessa forma: paz, bênção, satisfação, alegria. Se o meu coração compreende o tamanho dessa graça que eu fui alcançado, se o meu coração está alegre por entender o significado da igreja para mim, porque é o amor de Deus por mim, é a igreja. Se o meu coração tem esse senso de dever, eu preciso ir lá, eu preciso estar junto, eu preciso contribuir, porque é o lugar que Deus definiu que a gente estejamos. E quando nós temos o coração assim, existe esse comprometimento de promover paz, de promover o bem, de promover o cuidado. Era isso que eles pensavam. Eles se preocupavam, eles se importavam com a segurança, com a paz. Eles trabalhavam para isso, eles agiam dessa forma. Como nós podemos traduzir isso para nós? E talvez a gente pudesse fazer outra pergunta.
a adoração que colocou dentro do nosso coração, gera uma profunda preocupação com a igreja de Jesus? Você se preocupa com a paz da igreja de Jesus? Você se importa com a igreja a esse ponto? De querer que haja paz e trabalhar para isso, se esforçar para isso? Você se importa com o trabalho da sua igreja? Você está preocupado com a missão da igreja? Você ama e ora pelos seus pastores, presbíteros, diáconos, líderes? Você faz tudo o que pode para investir o seu tempo, energia, dinheiro, para que a obra do Senhor prospere no lugar que você congrega? Porque era isso que eles estavam dizendo aqui. Muitas vezes a gente tem aquele sentimento de que a nossa participação na igreja é igual a participação da galinha no café da manhã, ela só cede os ovos. Mas a nossa participação com a igreja deveria ser igual a participação lá do leitão, coitado, que ele entrega o bacon. Esse deveria ser o nosso comprometimento. Nós estamos engajados, a gente está aqui envolvido, estamos promovendo a paz desse lugar, estamos promovendo bênção entre nós, e fazemos isso de inúmeras maneiras. Mas infelizmente a gente vive uma geração onde o corpo de Cristo ele parece ser um corpo passivo. A gente vive muito de um cristianismo que, eu costumo dizer, é um cristianismo consumista. A igreja é como se fosse um supermercado. Não existe comprometimento com o supermercado. Você vai lá no supermercado que é mais pertinho da sua casa, porque aquele ali é mais rapidinho, porque acabou o feijão, você correu lá, pegou o que você queria, foi embora para casa, resolveu o seu problema. Mas você sabe que aquele ali tem um precinho um pouquinho mais alto, e aí quando você tem um pouquinho mais de tempo, você vai naquele que é um pouquinho mais longe, porque lá tem uns descontos, umas promoções, e aí você pega, faz uma comprinha um pouquinho maior, coloca no seu carro e vai para casa. A gente não tem um comprometimento com o supermercado. Ninguém fala assim, esse é o meu supermercado. Tem? Só compro naquele lugar. Se eu for em outro, eu estou pecando. Não, a gente não faz isso. E muitas vezes as pessoas estão lidando com a igreja nesse sentimento consumista. Eu vou ali pegar algo que me falta. Eu vou ali buscar algo que eu estou precisando hoje. Eu vou ali receber alguma coisa que não tem mais na minha despensa, ela está vazia, então eu vou lá, pego o que eu quero. Eu não preciso me comprometer com aquele lugar, eu não preciso me comprometer com aquelas pessoas, eu não preciso trabalhar para a paz daquele lugar, eu não preciso me envolver com a paz daquele lugar, eu simplesmente consumo aquilo que me dispõe. Infelizmente é isso que nós vemos hoje. Uma espiritualidade ou uma vida com a igreja de um crente consumidor. E se eu for naquele supermercado e chegar lá, não tem o que eu quero, no outro domingo eu vou no outro, não tem problema. Aí as pessoas dizem assim, eu gosto mais desse pregador, eu gosto mais desse tipo de música, eu gosto mais daquele negócio ali para as crianças, eu gosto mais daquele negócio lá para os jovens.
Irmãos, a igreja representa um compromisso. E nós precisamos trabalhar para a paz, promover a paz, o bem, a bênção. E a gente precisa se engajar nisso. É claro que Deus é que está conosco, mas nós trabalhamos. Assim como o salmista diz, ore pela paz, reine a paz, trabalhe para que isso aconteça, se esforce para que isso seja a nossa realidade. Se nós formos alcançados por essa graça, se a gente percebe esse senso de dever, nós nos comprometemos. Você tem trabalhado para a paz no meio da igreja? E a gente pode expandir essa palavra paz de várias maneiras. Você tem sido um instrumento que Deus tem usado no ajuntamento do povo de Deus para promover aquilo que é bom. Isso tem a ver com o nosso comprometimento. Mas para terminar, dá uma olhadinha comigo, os versos 8 e 9. Olha o que o salmista vai dizer. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Aqui ele ainda está concluindo o raciocínio dos versículos 6 e 7. Mas agora ele também, novamente, ele vai expandir essa compreensão. Porque se a igreja representa a alegria, se a igreja representa um dever, se a igreja representa um comprometimento, a igreja representa comunidade, família, povo. Isso é de todos nós. Veja onde isso acaba. Veja onde ele termina. Veja onde ele conclui: para o bem dos meus irmãos e companheiros direi, paz seja dentro de você. Comunidade, comunhão, relacionamentos, gente que cuida de gente, irmãos que amam uns aos outros, porque é isso que a igreja deve ser. O lugar aonde aqueles que estão ali dentro edificam uns aos outros, o lugar aonde aqueles que estão ali dentro carregam as cargas uns dos outros. E novamente, o momento que a gente vive da história, a gente tem visto essa igreja do individualismo. As pessoas não se encontram mais, as pessoas não se relacionam mais, as pessoas não vivem a vida um com o outro mais. Até porque isso até é uma escolha, porque fazer isso, pastor, é tão difícil, é tão complicado, porque gente é um bicho assim tão esquisito, dá tanto problema, dá tanta dor de cabeça, que eu prefiro ficar na minha, venho, adoro meu Deus, saio de fininho, vou embora, eu não preciso me relacionar com ninguém. Isso não é ser igreja. Igreja tem a ver com aquilo que é comunitário. O problema da luta que nós temos para amar uns aos outros, muitas vezes não é a falta de amor pelos outros, a falta de amor por Deus. Nós estamos estudando aqui o Sermão da Montanha e a gente está lá, falando dessa lei. Jesus, quando ele foi questionado a respeito da lei, qual é o mandamento mais importante, qual é o resumo da lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Na verdade, existe uma dependência disso que Jesus está falando, porque não é possível amar a Deus e não amar o seu próximo.
Não é possível ter um relacionamento com o Pai e não ter um relacionamento com a comunidade. Não é possível andar com Deus e não ser parte do corpo de Cristo. Não é possível. Você precisa ser parte da comunidade. E talvez a gente pudesse fazer novamente outra pergunta. Como anda a comunidade? Como nós temos cuidado da nossa comunhão? Como nós temos lidado com a nossa comunhão? Temos preocupado com o bem-estar do povo de Deus, temos nos envolvido com o povo de Deus, temos edificado uns aos outros, temos carregado as cargas uns dos outros. Temos sido um incentivo, uma ajuda, temos sido um amigo, um irmão. Como tem sido a nossa vida de comunidade? Porque a igreja representa isso: povo, família, comunidade. A adoração a Deus sempre resultará em comunidade. Uma comunidade amorosa, que serve, que é paciente, que persevera, que é generosa. Por isso ele diz: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. A igreja representa alegria, porque nós fomos constituídos povo de Deus pela graça do Senhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso é motivo de muita alegria. Mas a igreja, ela também representa um dever que temos. Se nós entendemos o tamanho dessa graça, nós queremos corresponder a ela. Existe um senso de dever em nós. E por causa disso, a gente se compromete. A gente trabalha pela paz, a gente se envolve, a gente se doa, a gente serve, a gente quer ser bênção. E nesse sentido, a gente então valoriza aquilo que é comunitário, porque a igreja é o corpo de Cristo, é o povo do Senhor, é o povo escolhido, é a geração santa, um povo eleito. Isso quer dizer comunidade, família. E isso é bênção. É isso que a igreja deveria representar para nós. Esse salmo, ele aponta para a igreja, ele fala da igreja, mas ele também aponta para a obra de Cristo. Porque quando a gente olha para a igreja, não tem jeito de olhar para a igreja e não ver a obra de Cristo. Porque a igreja é a obra de Cristo. Então, quando nós olhamos para esse salmo, ele vai dizer: é verdade, Cristo é a razão da nossa alegria, por isso alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Cristo é aquele que cumpriu o seu dever, ele pagou o preço do nosso pecado da cruz. Cristo é aquele que promove a verdadeira paz, então nós podemos orar pela paz, buscar a paz, trabalhar pela paz no nosso meio. Cristo é aquele que fez o caminho para que eu e você pudéssemos ser povo de Deus, família,
igreja, comunidade. É isso que a igreja representa. E é assim que nós deveríamos viver e nos relacionar e ser igreja do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. E talvez o seu desafio nessa noite é ser igreja. Talvez você está procurando um lugar que você possa ser comunidade, povo, família. Talvez você perdeu o tamanho da medida da graça e essa alegria do Senhor, talvez ela não está jorrando assim do seu coração. Talvez você não tenha tido esse dever de somar, de contribuir. Ore. Fale com Deus. Jesus veio ao nosso encontro. Jesus nos resgatou dos nossos pecados, para que eu e você fôssemos igreja. Peça ao Senhor que Ele possa restaurar no seu coração aquilo que a igreja verdadeiramente representa. Senhor, obrigado por essa noite. Te agradecemos pela Tua palavra e, de fato, ela é viva e eficaz. E, Deus, não dá para olhar para a igreja e não ver a obra de Cristo. Que possamos, ó Deus, ter essa alegria no nosso coração do ser igreja. Porque essa alegria, ela vem dessa compreensão do tamanho da graça que nos alcançou. Essa alegria, ela vem da compreensão de onde fomos tirados, resgatados. Senhor, restaura em nós esse senso de dever, de entendermos que temos algo a cumprir, como igreja, como indivíduos, como povo de Deus na Tua presença. Deus, restaura em nós esse comprometimento, que a gente não olhe para a igreja como algo que a gente simplesmente vem buscar aquilo que precisamos, mas que estejamos comprometidos primeiramente com o Senhor, em segundo lugar, uns com os outros. Ah, Deus, restaura em nós esse senso de comunidade, povo, família. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o povo de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que a igreja verdadeiramente representa para nós. E que possamos viver isso, essas verdades, de forma profunda, de forma intensa, de forma verdadeira. Porque esta é a vontade do Senhor para nós. Então, Deus, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Por isso nós oramos, agradecidos por esse tempo diante da Tua palavra. Que possamos sair daqui transformados, impactados, mudados.
possamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos do Senhor. Pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.